A acusação de idolatria é historicamente o pilar mais contundente da crítica protestante e secular dirigida à prática litúrgica católica. Essa denúncia não é trivial. Ela toca o cerne do primeiro mandamento, o alicerce ético e teológico do monoteísmo abraâmico. O catolicismo, com sua profusão de estátuas, ícones, relicários e representações visuais, é frequentemente pintado como uma regressão ao paganismo, uma traição à transcendência incorpórea do Deus de Israel. No entanto, o que a crítica superficial falha em perceber é que a teologia da imagem dentro da ortodoxia católica é uma construção sofisticada, cimentada em séculos de debate filosófico e apologético. Não se trata de uma negação do mandamento de não fazer imagens de escultura, mas sim de uma reinterpretação crucial desse mandamento à luz do evento teológico mais transformador da história, a encarnação. Se Deus era estritamente não representável na antiga aliança, era porque ele era estritamente invisível em sua essência hipostática. A chegada do Verbo feito carne, Jesus Cristo, altera fundamentalmente a dinâmica da relação entre o Criador e a representação material. Cristo é o ícone por excelência do Deus invisível, a perfeita e corpórea imagem da substância divina, conforme atesta a Epístola aos Colossenses. Assim, a questão deixa de ser se a imagem é permitida e passa a ser como essa imagem se relaciona com o original, o protótipo, sem incorrer na blasfêmia da adoração da criatura. É neste ponto que a Igreja Católica estabelece distinções semânticas e teleológicas precisas, que definem a linha intransponível entre a veneração legítima, dúlia, e a adoração exclusiva e devida a Deus, latria. Esta distinção é a muralha de defesa contra a acusação de paganismo e o coração da teologia icônica. Analisaremos como o Segundo Concílio de Nicéia e os grandes teólogos patrísticos delinearam essa fronteira, transformando a arte sacra de um potencial perigo idolátrico em um veículo indispensável de catequese e contemplação pneumática. O desafio reside em compreender que o objeto físico, a madeira, o gesso, a tinta, serve apenas como um ponte analógico. Qualquer honra prestada ao ícone ascende diretamente ao representado, constituindo um ato de reverência que não aprisiona a divindade na matéria, mas antes a utiliza como um espelho da graça incriada. O catolicismo argumenta que, ao negar a possibilidade da representação, o iconoclasta não apenas erra na leitura da história da salvação, mas comete um erro cristológico fundamental, negando a realidade plena da humanidade de Cristo. O que está em jogo, portanto, não é meramente a decoração do templo, mas a própria doutrina da encarnação. Convicção e autoridade. Parte 1. A distinção tomista, latria, hiperdulia e o ato de adoração. A fundação da defesa católica reside na taxonomia da reverência, meticulosamente desenvolvida pela patrística e sistematizada pela filosofia escolástica, notavelmente por São Tomás de Aquino. A teologia distingue entre 3 graus de honra: latria, hiperdulia e dulia. A latria, do grego latreia, é o culto de adoração. É um ato de reconhecimento da soberania absoluta, da criação a partir do nada, ex nihilo, e da santidade incriada do ser divino. Este culto é reservado, estrita e exclusivamente a Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer desvio da latria para um ser criado, seja ele um anjo, um santo ou, crucialmente, uma representação material, é, por definição, idolatria. A Igreja é incisiva, a adoração é um atributo incomunicável da divindade. Em contraste, a dulia, do grego douleia, que significa serviço ou honra, é o culto de veneração. Não implica a crença na natureza divina do venerado, mas sim no reconhecimento da excelência e virtude que a graça de Deus manifestou naquele indivíduo ou objeto. Veneramos os santos porque eles foram vasos de eleição, espelhos da santidade de Deus e não porque possuam divindade inerente. A honra prestada aos ícones e estátuas insere-se categoricamente na esfera da dulia. O objeto físico, seja a estátua de São Pedro ou o ícone da Virgem Maria, recebe a veneração por relação ao protótipo.
O ato de ajoelhar-se diante de uma imagem não é teologicamente um reconhecimento da divindade do gesso ou da madeira, mas um movimento da mente e do coração que usa o objeto como um medium para alcançar o ser celeste representado. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, é claro. O movimento da mente que se dirige à imagem como tal não para nela, mas tende para o protótipo. Este é o ponto fulcral, o vetor da intenção. O ato católico é intencionalmente transcendente, não o imanente. O católico devoto sabe, intelectual e teologicamente, que a representação não é o ser divino. O ídolo, ao contrário, é um objeto que captura a fé, forçando a latria a se deter na matéria, transformando o meio no fim. A hiperdulia é uma subcategoria da dulia, representando a mais alta veneração possível reservada unicamente à Virgem Maria, devido a seu papel singular como Theotokos, Mãe de Deus, sua Imaculada Conceição e sua cooperação única na economia da salvação. Ela é honrada acima de todos os anjos e santos, mas infinitamente abaixo da Trindade. A acusação de que estas distinções são meros malabarismos semânticos falha em reconhecer a precisão ontológica que a Igreja aplica à liturgia. A teologia católica não permite confusão. O objeto sacro é um sacramental, um auxílio à piedade, um ponto focal, mas nunca um substituto para o absoluto. A própria Igreja condenaria o fiel que atribuísse poder inerente e divino a qualquer imagem, classificando tal ato como superstição e, de fato, como idolatria. A defesa não é uma acomodação, mas uma afirmação rigorosa da diferença entre a adoração devida ao Criador e a honra devida à criação que refletiu sua glória. A veneração é um reconhecimento da santidade mediada, uma celebração da vitória da graça na vida humana. Portanto, a arte sacra é uma ferramenta pedagógica e espiritual, o catecismo dos pobres, que permite que o invisível se torne contemplável sem ser divinizado. Esta sistematização garante que a devoção permaneça cristocêntrica, usando a imagem como um degrau para o céu, e não um poço que aprisiona a fé na terra. A proibição veterotestamentária de imagens esculpidas, Êxodo 24, era um imperativo estritamente aplicado a Israel para protegê-lo do politeísmo circundante, uma vez que Deus, em sua essência, não havia se manifestado de forma corpórea e, portanto, não podia ser capturado pela forma material. O Deus da antiga aliança era um ser puramente transcendental, cuja glória era inacessível e cuja representação visual poderia facilmente ser confundida com as deidades pagãs antropomórficas e idolátricas da época. O perigo era a confusão da ousia, essência divina, com a ili, matéria. Entretanto, o dogma central do cristianismo, a encarnação do Verbo, João 1,14, representa a revogação teológica dessa proibição absoluta. O Logos eterno, aquele que era impossível de descrever, assumiu a carne humana, tornando-se visível, tangível e, portanto, representável. São João Damasceno, o grande defensor da iconodulia durante a crise iconoclasta, articulou essa defesa de forma inigualável. Nos tempos antigos, Deus, que não tem corpo nem forma, não podia ser de modo algum representado, mas agora que Deus apareceu em carne e conviveu com os homens, eu represento aquilo que é visível de Deus. O ícone de Cristo, portanto, não é uma tentativa de capturar a sua divindade, que permanece incriada e, em última análise, invisível, mas sim de retratar a sua humanidade, que é inseparável da divindade na união hipostática. Negar a representabilidade de Cristo é incorrer numa heresia cristológica, pois implica negar a realidade plena do seu corpo físico, aproximando-se do docetismo. Se os iconoclastas estivessem certos e a representação fosse sempre idolatria, teríamos que concluir que a encarnação foi o maior ato idolátrico de todos, pois Deus se tornou a forma representável por excelência. A imagem, ao invés de ser um obstáculo à fé, torna-se um testemunho irrefutável da verdade da encarnação.
Além disso, a Bíblia hebraica não é puramente iconoclasta. O próprio Deus ordenou a criação de objetos visuais e materiais altamente sagrados que eram pontos de contato da sua presença, mas não objetos de adoração latrêutica. O exemplo mais notável é a Arca da Aliança, ornamentada com querubins de ouro, Êxodo 25, 18 a 22, que não era idolatrada, mas venerada como o trono de Deus. Outro exemplo crucial é a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, Números 21, 8, 9, um objeto físico que mediou a cura divina, tornando-se posteriormente um tipo de Cristo. Estes precedentes bíblicos demonstram que a questão nunca foi a proibição da imagem per se, mas sim a proibição da imagem que é tratada como um Deus falso. A Igreja Católica, ao canonizar a veneração, baseia-se na premissa de que a matéria santificada pode e deve servir como um canal para o divino, um conceito que atinge seu ápice na teologia sacramental. A imagem do santo ou de Cristo é um convite à memória, à imitação e à intercessão, um lembrete físico da realidade espiritual que é acessível e próxima, graças à mediação de Cristo encarnado. A defesa católica, portanto, é intrinsecamente cristocêntrica. Veneramos a imagem porque o próprio Deus, em Cristo, se dignou a assumir a imagem humana. A batalha teológica sobre a imagem sagrada atingiu seu clímax destrutivo durante a crise iconoclasta no Império Bizantino, séculos VIII e IX. Liderados por imperadores como Leão III, os iconoclastas, quebradores de imagens, afirmavam que qualquer representação de Cristo ou dos santos era uma violação do mandamento e, pior, uma heresia, pois tentava aprisionar o incomensurável no finito. Eles alegavam que a imagem falha miseravelmente em capturar a natureza divina, enquanto, ao mesmo tempo, santifica perigosamente a natureza humana. A resposta definitiva da Igreja a essa heresia veio com o Sétimo Concílio Ecumênico, o Segundo Concílio de Nicéia, em 787 d.C. O concílio ratificou a distinção entre adoração, latria, e veneração, prosquinesis ou dúlia. O documento conciliar é enfático. As imagens devem ser veneradas com saudação de honra, mas não adoradas como Deus. A honra prestada ao ícone é, essencialmente, um ato de honra em relação à pessoa nele representada. O culto é dirigido ao protótipo e não à matéria do ícone. Os padres conciliares, seguindo a lógica de São João Damasceno, argumentaram que o iconoclasma era, no fundo, uma heresia derivada do monofisismo. Se Cristo não tivesse uma humanidade plenamente representável, ele não teria sido plenamente humano. Negar a imagem de Cristo é negar a realidade da encarnação, pois implica que o Logos divino não assumiu a matéria de forma que a santificasse e a tornasse passível de representação visual. A veneração dos santos e de seus ícones também se encaixa nesta defesa cristológica e pneumatológica. Honramos os santos como amigos de Deus e imitadores de Cristo. O ícone do santo é uma janela para o céu, um lembrete de que a santidade é possível dentro da condição humana. O objetivo não é adorar o santo, o que seria idolatria, mas solicitar sua intercessão, reconhecendo seu papel como membro da Igreja triunfante. O santo não é uma divindade, ele é um mediador secundário, cuja intercessão é eficaz em virtude de sua união com Cristo, o único mediador principal. A destruição de imagens pelos iconoclastas foi vista pela Igreja como um ato de violência contra a memória da fé e contra o princípio pedagógico da arte sacra. As imagens são, na tradição católica, análogas aos evangelhos. Enquanto os evangelhos narram a vida de Cristo e dos santos por meio de palavras, os ícones a narram por meio de cores e formas. A iconografia é, portanto, uma forma de teologia visual. A permanência dessa defesa reside na compreensão de que a imagem sacra é um instrumento litúrgico. Ela não detém poder mágico, mas serve como um foco para a fé e um canal para a graça na medida em que dirige a mente para a realidade transcendente. Nicéia II estabeleceu para sempre que o uso da imagem, desde que a intenção da adoração, latria, seja mantida estritamente para Deus, é não apenas permitido, mas essencial para a plena expressão da fé na encarnação.
A teologia católica reafirmou que a matéria pode ser santificada e usada para fins sagrados, rechaçando a visão platônica e gnóstica, que via a matéria como inerentemente má ou incapaz de veicular o divino. O ícone se tornou o símbolo da vitória da fé na realidade corpórea e redimida de Cristo. Autoridade e conclusão solene. A defesa católica contra a acusação de idolatria é multifacetada, histórica, filosófica e, acima de tudo, profundamente cristológica. Não é uma mera concessão à piedade popular, mas uma consequência lógica e necessária da doutrina da encarnação. Ao assumir a carne, Deus concedeu à matéria a dignidade de ser um veículo e um sinal de sua presença e glória. Rejeitar a imagem sacra em nome de uma pureza espiritual incorpórea é, paradoxalmente, rejeitar a materialidade redimida do Salvador. O ícone é, na verdade, um argumento teológico escrito em formas e cores. A iconografia obedece a regras estritas que impedem a representação idólatra, garantindo que a imagem permaneça um análogon e não um substituto da realidade. As figuras são frequentemente estilizadas sem profundidade tridimensional para lembrar o observador que a realidade retratada é do mundo vindouro e não de uma mera representação mundana. A distinção mantida pela Igreja entre latria e dúlia é a salvaguarda doutrinária que impede o deslize para a idolatria. A Igreja não apenas permite a veneração, mas condena veementemente qualquer culto que atribua divindade à matéria. O fiel católico é exortado a distinguir entre o honrar e o adorar, reconhecendo o objeto como um sacramental que aponta para o protótipo, mas que jamais o substitui. Em última análise, a crítica da idolatria frequentemente revela um pressuposto teológico iconoclasta que não se harmoniza com o Novo Testamento. Ela falha em perceber que a honra dada ao ícone é um reconhecimento da vitória de Cristo sobre a matéria, redimindo-a para o serviço divino. A veneração não desvia o culto de Deus, ela o intensifica, fornecendo um foco físico para a contemplação das obras da graça. O ídolo é o fim em si mesmo, o ícone é o meio para o fim, que é Deus. A arte sacra católica, em sua magnificência e detalhe, serve como uma poderosa ferramenta de evangelização, uma ponte entre o visível e o invisível. Ela garante que a fé não seja reduzida a uma abstração fria e desencarnada, mas que permaneça enraizada na realidade histórica de Jesus Cristo e na comunhão dos santos. Assim, a Igreja Católica sustenta que, longe de serem ídolos, suas imagens são ícones, janelas para o sagrado, testemunhos visuais da verdade cristológica e lembretes constantes de que a salvação alcança o homem em sua totalidade, corpo e alma, transcendência e matéria. Este é o legado de Nicéia, a defesa de Damasceno e a doutrina que tem sustentado a Igreja por 2000 milênios contra a mais séria de todas as acusações teológicas.